Ok. Vamos lá resolver o exame de matemática 12ª classe 2023, primeira chamada. Então, o que acontece? Este exame aqui, infelizmente, os vídeos não serão editados. Então, a pessoa que quer acompanhar a resolução desse exame tem que ter o exame no formato físico em casa, apenas assistir o vídeo, a ver o exame, porque não será editado, não vamos colocar as perguntas, não sei o quê. Nós simplesmente só vamos mostrar como é que os exercícios são resolvidos. Então, aconselho a procurar o exame, ter o exame ao lado e vamos resolver. Vamos diretamente ao ponto, né? Há coisas que nós não vamos detalhar muito assim, só vamos diretamente ao ponto. O que der para detalhar, vamos detalhar, mas vamos evitar alongar essa aula. Muito bom. O exame é de matemática 12ª 2023, primeira chamada. Nós temos aqui a pergunta número 1, que diz o seguinte: qual das opções que vocês têm aí é considerada a opção correta? Então, todas as opções que vocês têm aí falam de equações modulares. Então, vamos lá analisar logo a primeira opção. A primeira opção diz o quê? Nós temos módulo de x. Nós queremos a solução do módulo de x. Para resolver uma equação modular, qualquer que seja a equação modular, se você quer resolver, você deve fazer o seguinte: você faz isto. Primeiro, o que você vai fazer? Vai remover o módulo e vai deixar o que está dentro do módulo do jeito como está. Isto é, vamos ter aqui x, mas isso só acontece se o próprio x for maior ou igual a zero, assim. Depois, vais voltar a pegar a mesma expressão, vais tirar o módulo, mas vais trocar o sinal que está aqui fora, ou melhor, aqui junto com o x. Aqui, o sinal que nós temos é positivo. Então, da segunda vez, você vai tirar aquele módulo e vai colocar menos x. Só que isso acontece se o x for menor que zero. É assim como todas as equações modulares são resolvidas. Então, se vocês prestarem atenção, vão descobrir que a opção A já nos dá exatamente aquilo ali. Então, aquela é a opção correta. Não vamos detalhar mais as outras opções, porque isso aqui é a definição do módulo. A opção correta para o exercício número 1 é a opção A. Vamos colocar as opções cá deste lado. Temos número 1, a opção correta é a opção A. Vamos lá para o número 2. O número 2 diz o seguinte: na expressão, nós temos uma expressão onde temos o módulo de x menos 3, isto aqui igual a 5. Dizem que x representa geometricamente o conjunto dos números que se encontram a uma distância de... Gente, nós sabemos que o módulo geralmente significa distância entre dois números. A fórmula para encontrar a distância entre dois números é esta aqui, onde você tem uma das abscissas, aqui você vai ter outra abscissa e cá deste lado você vai ter a distância. Então, se forem reparar para esse exercício, vão descobrir que isto aqui obedece exatamente essa forma, onde temos uma abscissa aqui, temos outra abscissa aqui, depois temos a nossa distância. Agora, este 5 aqui indica a própria distância. Então, estamos a dizer o quê? De acordo com as opções, esse x representa os números que se encontram 5 unidades do número 3. Este 5 aqui indica a distância, as unidades das quais nós nos encontramos do número 3. Então, a opção correta para o número 2, há de ver que é a opção B para esse exame. Né? Número 2, a opção correta é a opção B. Por quê? Temos x representa geometricamente o conjunto dos números que se encontram a uma distância de 5 unidades do número 3. Muito bom. Vamos para o número 3. O número 3 é uma equação onde nós temos o x menos 5, isto aqui igual a 7. No número 3 queremos o quê? Só queremos a solução daquela equação. Então, toda equação modular para ser resolvida tem que obedecer essa regra que nós combinamos aqui. Vamos obedecer essa regra. Como é que isso funciona? Você vai fazer assim
vai tirar o módulo e deixar essa expressão do jeito como está, mas fora do módulo. Então, vai ficar x menos 5 igual a 7. Depois, volta a tirar o módulo, mas troca o sinal que nós temos cá deste lado ou cá deste lado. A escolha é tua. Mas eu sempre aconselho aos meus alunos a trocar o sinal cá deste lado. Isto é, vamos ter x menos 5 igual a menos 7. Então, todas as equações modulares é preciso obedecer àquela forma quando o módulo está para toda a expressão cá deste lado. Porque existem algumas particularidades. Mas nesse momento, para esse tipo de equação, se você quer resolver, tira o módulo dessa expressão do jeito como está, depois tira o módulo, mas troca o sinal cá deste lado. Daqui, o que é que nós temos? Duas equações lineares, é só resolver cada uma das equações separadamente. Então, vamos ter o quê? Faz isto, veja, este 5 aqui, ele precisa mudar de lado, porque a ideia é encontrar o x, então temos que deixar o x sozinho. O 5, quando muda de lado, uma vez que ele tem sinal menos, quando passa para lá, fica positivo. Então, terá x igual a 7 mais 5, assim. Vamos fazer a mesma coisa aqui. Então, vamos ter aqui x igual a menos 7, depois mais 5, porque este 5 aqui é negativo, quando passa para cá fica positivo. Daqui, o que é que nós vamos ter? Vamos ter x igual a 7 mais 5 vai dar 12. E aqui, menos 7 mais 5 vai dar menos 2. E nós já temos as duas soluções daquela equação. Então, a nossa opção, de acordo com o nosso exame, vai ser a opção C. Número 3. A opção correta é C, onde nós temos menos 2 e temos 12. Perfeito. Vamos dar continuidade. O número 4 nos pergunta o seguinte: qual é a distância entre os pontos das abscissas menos 5 e menos 1? Estamos à procura da distância entre este número aqui, que é menos 5, e este número aqui, que é menos 1. Como é que nós vamos encontrar a distância? Vamos aplicar a forma da distância que nós combinamos que está aqui. Então, é só levar aqueles dados, vir substituir aqui. A ideia é encontrar o valor de D, que é a nossa distância. Então, vamos ter o módulo. Aqui onde tem x, vamos colocar a primeira abscissa que é menos 5. Este menos da fórmula, colocamos aqui menos. Aqui onde tem A, vamos buscar a outra abscissa que é menos 1. Temos que colocar dentro de parênteses para evitar que dois sinais se encontrem. Então, nós estamos à procura de D. Queremos encontrar o valor da distância. Daqui, o que é que nós vamos fazer? Vamos ter menos 5. Vocês sabem que menos de menos vai dar mais. Depois 1, fechar, igual a D. Menos 5 mais 1 vai dar menos 4. Assim, igual a D. E todo mundo sabe que quando temos módulo, o sinal menos desaparece. Então, nós vamos ter aqui o nosso D, que é a distância igual a 4 positivo. Então, o exercício número 4 tem como solução, ou melhor, a opção correta é D, onde diz que a distância será igual a 4. Depois temos o exercício número 5. Vou colocar daqui o exercício número 5. Querem saber qual é o valor numérico desta expressão? 5 mais raiz quadrada de 8. Assim. 5 mais raiz quadrada de 8. Agora, se nós queremos encontrar a solução de uma expressão modular, é preciso perceber uma coisa. Não é para alterar o resultado. Com isso eu quero dizer o quê? Nós sabemos que tudo que está dentro do módulo, sempre, quando sai a solução final ou o resultado final, tem que ser sempre positivo. Então, se você reparar aqui atentamente, vai descobrir que os dois números são positivos. Então, tirando isso aqui do módulo, vai continuar a dar o mesmo número. 5 mais raiz quadrada de 8. Assim, simples quanto isso. Mas vamos supor que nós temos uma situação onde temos 5 menos raiz quadrada de 8. Assim. Vou colocar mais aqui e vou colocar o menos daqui. Vou colocar o menos daqui. Aqui temos raiz de 8. O que é que nós devemos fazer numa situação desta natureza? Quando você consegue ver que os sinais são diferentes,
é preciso analisar um bocado mais o exercício. Vamos lá. Entre 5 e raiz de 8, qual é o maior número? Nós percebemos que entre esses dois, o maior vai ser 5, obviamente. Se nós vamos tirar o menos nesse caso. Então, entre 5 e raiz de 8, o maior número vai ser 5. Então, quando eles têm sinais contrários, quando você tira para fora do módulo, é preciso fazer o seguinte. O maior número fica aqui à frente e o menor número vai ficar cá deste lado com sinal menos. Assim, você garante que, olha, o resultado que vai aparecer aqui é exatamente o mesmo resultado que vai aparecer aqui. O errado é o que muita gente costuma fazer. Quando encontra uma coisa como esta aqui, trocam aqui, colocam mais, aqui também colocam mais. É claro que vai alterar o resultado. Mas do jeito como está, quando você leva o maior, coloca à frente, depois o menor, coloca aqui, coloca menos, continua com a mesma solução. Então, o nosso exercício era este. Obviamente, a opção correta é aquela que vem com 5 mais raiz de 8, que vai ser a opção D de novo. Então, número 5, a opção correta é a opção D. Número 6. O que é que nós temos aqui no número 6? Número 6 temos quais valores K pode tomar para que a equação, temos uma equação, número 6, temos uma equação modular que vem x menos a, fechar módulo, igual a 2 mais K. Então, queremos saber quais são os valores que K pode tomar para que esta equação tenha solução. Para que uma equação modular tenha solução, sempre o que está cá fora do módulo deve ser maior ou igual a zero. Nunca devemos resolver uma equação modular que te aparece um número negativo aqui. Estamos a dizer, por exemplo, essa equação aqui. Vamos supor que você encontra módulo de x menos 5 igual a menos 7. Não se resolve, não tem solução. Nem vale a pena tentar fazer isso aqui, porque você vai encontrar duas soluções, mas serão erradas aquelas raízes que você vai encontrar. Então, sempre que você consegue ver que uma equação modular, uma expressão modular, foi igualada a um número negativo, automaticamente não tem solução. Então, se nós queremos garantir que este módulo aqui tenha solução, devemos garantir que o que está cá deste lado sempre seja maior ou igual a zero. Então, é só pegar 2 mais K deve ser maior ou igual a zero. E daqui, vamos resolver essa equação. Vejam, este, quando passa para cá, fica negativo. Então, vamos ter o K maior ou igual a menos 2. Uma vez que ele era positivo, passou para o outro lado, ficou negativo. Depois, o que é que a gente faz? Colocamos uma reta, assim, onde vamos colocar o nosso K. O menos 2 está aqui. Os números maiores que menos 2 estão do lado direito, assim. E sempre que você tem essa parte de igualdade numa equação, é porque o intervalo deve estar fechado. Perdão. Então, daqui, o que é que nós fazemos? Buscamos a solução. Que vai ser K pertence intervalo fechado de menos 2 até mais infinito. E já está. Este era exercício número 6, que coincide com a opção B. Então, exercício número 6, a opção correta é a opção B. Então, até agora, espero que esteja tudo bem. Vamos lá para o número 7. Vamos lá para o número 7. Mas antes, vou liberar o quadro. Vamos apagar o quadro. Acredito que tudo que está aqui está claro. Ok, número 7. O exercício número 7 diz: qual é a soma dos coeficientes binomiais do desenvolvimento? Nós temos um desenvolvimento. Vamos colocar 7. O desenvolvimento é A mais B elevado a 6. A mais B elevado a 6. Então,
Existem propriedades no triângulo de Pascal que nos ajudam a encontrar a soma dos coeficientes estequiométricos no desenvolvimento. Vejamos, o triângulo de Pascal, vou desenhar o triângulo de Pascal pelo menos até 3 linhas ou 4 linhas. O triângulo de Pascal vem com um aqui, na primeira linha. Na segunda linha tem um aqui, tem um aqui. Na terceira linha tem um aqui, sempre nas extremidades do triângulo de Pascal nós temos um. Vamos ver que na quarta linha tem um aqui, aqui temos um, aqui também temos um. E o que acontece? Aqui no meio você soma esses dois números que estão em cima, vê que vai dar 2. Se eu quero o valor daqui, tenho que somar esses dois, verá que dá 3. Somo esses dois, verá que dá 3, assim. Depois, se eu somar esses aqui, veremos que vai dar 4. Se eu somar esses aqui, verá que vai dar 6. Se somarmos esses aqui, veremos que vai dar 4, assim. Agora, vamos lá ver uma coisa. Se eu quero somar todos os números que estão na primeira linha, eu tenho que colocar 2 elevado a 0. Vamos ver que 2 elevado a 0 vai dar 1. É exatamente o que nós temos aqui. Se eu somar isto aqui, eu vou colocar 2 elevado a 1. Vamos ver que 2 elevado a 1 vai dar 2, que é a soma desses dois números. Se eu estou na terceira linha, então vou fazer 2 elevado a 2. Vamos ver que vai dar 4. Aqui deu 1. Então, que é a soma desse aqui, vamos ver que vai dar 4. Se eu estou nesta linha aqui, vou colocar 2 elevado a 3, que vai dar 8. Se eu estou nesta linha, vou colocar 2 elevado a 4, que vai dar 16. Vamos ver que a soma desses elementos todos dá 16. Então, esse expoente que nós estamos a colocar aqui, esse elemento que estamos a colocar aqui, por exemplo, vejamos, aqui, se o meu expoente é 7, ou melhor, é 6, é porque no momento de colocar tudo isto aqui, eu vou encontrar a minha solução, isto aqui vou encontrar na 7ª linha. Então, na 7ª linha, vou encontrar o quê? 2 elevado a 6. Em outras palavras, quando você quer o somatório de todos os coeficientes que estão num dado desenvolvimento, é só colocar 2 elevado ao expoente. Isso aqui é apenas uma demonstração para ver como é que funciona. Então, isso aqui vai dar simplesmente 64. Acredito eu. Exercício número 7. A opção correta é logo a opção A. Exercício número 8. O que é que diz? Quantos elementos terá o espaço amostral de uma experiência que consiste em lançar 3 dados de cores diferentes e registrar os resultados obtidos nas faces superiores? Então, gente, a fórmula para encontrar a quantidade do espaço amostral num dado lançamento, não importa o que é que nós estamos a lançar, o que é que nós temos? A fórmula vem geralmente com n elevado a p. O que é que este n indica? Este n é a base. Isto é, se eu estivesse a lançar uma moeda, a moeda tem 2 faces, tem 2 lados. Então, o n seria 2. Uma vez que eu estou a lançar um dado, eu tenho que saber esse dado tem quantos lados. Vamos ver que um dado, geralmente, nós usamos dados com 6 lados. Mas se eu estivesse a lançar um dado com 4 lados, então a minha base seria 4. E este P aqui indica quantas vezes estamos a lançar aquele dado. Então, nesse caso, para o nosso exercício, o nosso cardinal do espaço amostral será igual. Uma vez estamos a lançar um dado que tem 6 lados, então colocamos 6. Dizem que esse dado é lançado 3 vezes, então colocamos aqui 3. Então, nós vamos ter o nosso espaço amostral vai ser igual a 216. Isso coincide com a opção B. Exercício número 8, opção B. Aqui. Exercício número 9. O que é que diz? Uma urna contém uma bola azul, uma bola branca e uma bola vermelha. Durante a extração,
consideram-se os seguintes acontecimentos. O acontecimento M, sair bola azul. Acontecimento N, sair bola azul que não seja azul, ok? O acontecimento O, sair bola reta. E o acontecimento P, sair bola azul, branca ou vermelha. Então, qual dos seguintes acontecimentos é verdadeiro? Então, peço para prestarem atenção no exercício, que é muito simples esse exercício. Temos uma urna que tem lá bolas brancas, tem bolas azuis e tem bolas vermelhas. Dentro da mesma urna, temos bolas com 3 cores: azul, branca e vermelha. Agora, durante a extração de um dado, nós temos vários acontecimentos. O acontecimento M diz que vai sair uma bola azul. O acontecimento N diz que vai sair uma bola azul que não seja azul, que nem percebi o que é que isso quer dizer. Ou diz sair uma bola reta, que também não percebi o que quer dizer. Mas temos o acontecimento P, que diz o seguinte: aqui pode aparecer uma bola azul, pode aparecer uma bola vermelha, pode aparecer uma bola branca. Então, este acontecimento P aqui, nós chamamos de acontecimento certo. Isto é aquilo que nós temos certeza de que sempre vai acontecer. Porque se foi dito que dentro da urna nós temos bolas que têm essas cores aqui, então quando você mete a mão, extrai uma bola, é claro que tem que aparecer uma dessas bolas aqui, que é exatamente o que está a dizer o acontecimento P. O acontecimento P diz que quando você mete a mão, é possível aparecer bola azul, aparecer bola vermelha ou aparecer bola branca. Então, isso é um acontecimento certo. Isso coincide com a opção C. A opção C. Se alguma coisa não estiver clara, nós ainda vamos discutir esses exercícios na sala de aula. Mas vamos lá, exercício número 10. Vamos tentar ganhar o tempo. Número 10 diz o seguinte: uma aluna que joga basquetebol faz 2 lançamentos ao cesto, designados por acontecimento A, encestar no primeiro lançamento. Acontecimento B, encestar no segundo lançamento. Querem saber qual é a tradução em função de A e B, o acontecimento, né? Em função de A e B, qual é a tradução do acontecimento encestar em pelo menos um dos lançamentos? Vejamos. O acontecimento A diz que é encestar logo no primeiro lançamento. O acontecimento B é encestar logo no segundo lançamento. Nós queremos a tradução simbólica deste acontecimento. Encestar em pelo menos ou num dos lançamentos, ou no primeiro lançamento ou no segundo lançamento. Agora, quando dizem pelo menos um dos lançamentos, é porque você pode encestar no primeiro, pode encestar no segundo, mas também pode encestar nos dois. O errado é não encestar em nenhum dos dois. Agora, sempre que você tem essa possibilidade de ser o primeiro ou o segundo, é só saber que matematicamente o ou nós representamos com reunião. Então, isto aqui é o acontecimento encestar em pelo menos um dos lançamentos. Quer dizer que você pode encestar no A ou pode encestar no B, assim como pode encestar nos dois. Então, a opção correta para o exercício número 10, obviamente, é a opção C. Opção C. Dando continuidade, temos aqui exercício número 11. Que diz quantos acontecimentos elementares existem nos bilhetes da loteria que são enumerados de 0, né? Temos enumeração de 0, assim, 0, 0, 0, 4 zeros, é isso, até 3, 9, 9, 9. Quantos acontecimentos nós temos aqui nesses bilhetes? Em outras palavras, quantos bilhetes existem de 0000 até 3.999? Vejamos, gente, isso aqui é uma questão lógica de matemática. Por quê? O 0, nesse caso, vai ser o primeiro bilhete.
Então, o 0001 vai ser o segundo bilhete. O 0002 vai ser o terceiro bilhete. Às vezes que quando chegares aqui nesse bilhete, estarás a encontrar no total 4.000 bilhetes. São 4.000 bilhetes que nós temos no total ali. Então, a opção correta, obviamente, será a opção B. Exercício número 11. Opção B, 4.000 bilhetes. Exercício número 12. Diz, quantas palavras com ou sem sentido se podem obter com a palavra unir? Temos a palavra unir. Ficando as vogais sempre juntas. As vogais devem estar sempre juntas. Vejamos, gente. Se as vogais devem estar sempre juntas, vamos supor que o exercício pergunta apenas quantas palavras podemos formar com ou sem sentido usando essas letras. O que é que você faz? Você conta 1, 2, 3, 4 letras, coloca 4 fatorial e encontra. 4 fatorial é o quê? É 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, encontra 4 fatorial que será igual a 24. Se o exercício pedisse para encontrarmos a quantidade das palavras que podemos formar com ou sem sentido usando aquilo ali. Mas, neste exercício, nos dizem o quê? As vogais devem estar sempre juntas. O que são vogais aqui? O U e o I são vogais. Então, se as vogais devem estar sempre juntas, elas passam a contar como se fosse uma única letra. O U e o I já passam a contar como se fosse uma única letra. E temos aqui N e temos aqui R. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos contar. Temos aqui uma letra, 2, 3. Então, vamos usar o mesmo raciocínio, que vai ser 3 fatorial. Portanto, apesar de o U e o I estarem juntos, eles também têm a possibilidade de se permutar ali dentro. Então, significa que você vai depois multiplicar por 2 fatorial. Por quê? Foi dito que isso aqui tem que estar sempre junto, mas não disseram que o U vai ser sempre o primeiro. Quer dizer que o I também podia estar aqui e o U estar do outro lado. Então, tens que contar, são 2 vogais, então multiplica por 2 fatorial. Já sabemos que 3 fatorial vai ser 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 6. E aqui 2 vezes 1, que vai dar 2. Então, no total, temos 12. Quer dizer que no total nós temos 12 palavras com ou sem sentido usando aquelas letras. Logo, exercício número 12, a opção correta será logo A. Vamos para o número 13. O número 13 diz, numa corrida com 12 participantes, não havendo empate, de quantas maneiras se pode distribuir as medalhas de ouro, prata e bronze? Vamos lá. Numa corrida, isso é exercício número 13. Número 13. Numa corrida onde nós temos 12 participantes, então o N é igual a 12, assim. Queremos saber de quantas maneiras podemos distribuir as medalhas de ouro, prata e bronze. Então, se prestarem atenção, vamos ver, são 3 medalhas que vão ser distribuídas. Então, isso é o nosso P. O nosso P é igual a 3. Daqui, o que é que nós podemos fazer? Sempre que nós temos, nesse tipo de problema, dois números assim, nós temos que nos bater a cabeça para saber se trata-se de arranjos ou combinações. Mas nesse exercício aqui, nós vamos tentar simplificar as coisas. Vamos diretamente ao ponto. Se você tem 12 pessoas e você quer atribuí-los 3 lugares, lembrando que cada lugar é de prestígio em relação ao outro, porque quem tem ouro é diferente de quem tem bronze, o que é que você vai fazer? Você vai dizer 1, 2, 3 lugares. Agora, se eles estão numa corrida, é preciso saber que se são 12 pessoas, qualquer uma dessas 12 pessoas pode apanhar a medalha de ouro. Qualquer uma daquelas 12 pessoas. Agora, se uma das pessoas conseguiu a medalha de ouro, ficaram 11. Qualquer uma daquelas 11 pode muito bem encontrar prata. E se uma das 11 já apanhou prata, é porque ficaram 10. E qualquer uma das 10 pode muito bem apanhar a medalha de bronze.
Então, e multiplica isto aqui, encontra o resultado. Vamos lá, 12 vezes 11 vai dar 132, depois vezes 10 vai dar uma coisa mais ou menos assim. Mas também dá para perceber que todos os exercícios que falam de premiação, ou a maior parte deles que falam de premiação, é porque se trata de arranjos. Agora, se você sabe que trata-se de arranjo, pode muito bem aplicar a forma de arranjo, que é arranjo de 12 elementos 3 a 3. A forma de arranjo diz o quê? Diz que você vai pegar esse 12, colocar aqui em cima, fatorial, aqui embaixo abre parênteses, leva o mesmo 12, coloca aqui, leva esse 3, coloca aqui, depois fatorial. Daqui, o que é que nós vamos ter? 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 fatorial. Por quê? Porque eu consigo ver que 12 menos 3 vai dar 9 fatorial para poder cortar este e este. Mas ver que o que fica aqui, o que nós tínhamos aqui, é exatamente a mesma coisa. Então, exercício número 13, a opção correta, obviamente, é a opção A. Temos aqui opção A. Exercício número 14. Diz, numa equipe de 10 médicos, em cada noite devem estar 4 de serviços. Durante quantas noites se formam equipes diferentes? Vamos lá ver o que é que está a acontecer aqui. Vamos lá resolver daqui o exercício número 14. Vamos liberar um espacinho aqui no quadro. Isto aqui, não vamos precisar mais. Vamos precisar disto. Já está. Vamos lá, número 14. Numa equipe de 10 médicos, vamos colocar aqui. Os médicos são 10. Dizem que em cada noite devem estar 4 de serviço. Então, o nosso P é igual a 4. Daí, nós queremos saber durante quantas noites se formam equipes diferentes. Gente, temos a mesma situação que nós tínhamos no exercício anterior. O que é que nós temos aqui? Nós temos o N, temos o P. Sempre que nós temos duas grandezas assim, ou nós vamos usar arranjos de N elementos P a P, ou nós vamos usar combinação de N elementos P a P. Nós temos que nos perguntar qual daquelas formas nós vamos usar. Lembrando que para usar arranjos é porque no exercício diz que importa a ordem dos elementos. Enquanto que na combinação não importa a ordem. Nós temos que entender uma coisa, se importa a ordem ou não importa a ordem, isso nunca vem com o exercício. O estudante ou aluno deve analisar para saber se importa a ordem ou não. Vamos lá para esse nosso exercício aqui. Nós sabemos que cada turno é formado por 4 médicos. Vamos supor que na noite de hoje, por exemplo, nós vamos colocar esses médicos A, B, C e D. Esses aqui vão ser os vigilantes nessa noite. Agora, na noite da manhã, vamos supor que nós vamos colocar esses médicos, o B, o D, o A e o C, assim. O que é que vai acontecer aqui se prestarem atenção? Vão descobrir que tanto hoje, tanto amanhã, vão ser as mesmas pessoas que estarão a vigiar. Por quê? Porque aqui eu tenho os mesmos elementos que eu tenho aqui, apenas mudei a ordem deles, mas isso não implica nada. Significa que continuo com as mesmas pessoas. Então, quando você tem uma certa organização, depois tenta baralhar, descobre que continua com as mesmas pessoas, é porque se trata de combinação. É preciso usar a forma de combinação. E combinação de N elementos P a P é igual a traço de fração, N fatorial. Aqui vamos ter N menos P fatorial vezes o P fatorial. Então, nós teremos combinação, o nosso N é 10, aqui é 4, igual, traço de fração, temos 10 fatorial, aqui temos 10 menos 4 fatorial vezes 4 fatorial. Daqui teremos combinação de 10 elementos, 4 a 4 será igual.
Aqui, vamos ter 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 fatorial, assim. 10 menos 4 vai dar 6 fatorial, vezes 4 fatorial, é 4 vezes 2, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Este 6 fatorial corta com este. Este 4 e 2 dá 8, então vai cortar com este. Esse 3 corta com esse 9, fica 3 aqui. Então, isso aqui dá 30 vezes 10, vai dar 210. 30 vezes 7 dá 210. Isso coincide com a opção 14, opção A. 14, opção A. Número 15. Diz, qual a probabilidade de obter só um cara no lançamento de 3 moedas? Vamos lá. Lançamento de 3 moedas. Falamos há pouco tempo que sempre que você precisar da quantidade de espaço amostral, é só você colocar a fórmula n elevado a p, onde esse n é a base e o p vai ser a quantidade dos lançamentos. Então, cardinal para esses lançamentos será igual. O n é 2. Por que o n é 2? Porque se trata do lançamento de moeda e toda moeda só tem 2 lados. Então, temos aqui a base 2. Agora, quantas vezes foi lançada essa moeda? 3 vezes. Então, colocamos aqui 3. Onde ver que o cardinal de A será igual a 8. Então, se já temos o espaço amostral, podemos dizer a probabilidade de um dado acontecimento é sempre igual ao número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. Então, a nossa probabilidade será igual, traço de fração. O número de casos possíveis sempre coincide com todo o espaço amostral, então é 8. A nossa missão é encontrar o número de casos favoráveis. Como é que nós vamos fazer isso? Vamos analisar o exercício. Nós podíamos analisar, ou melhor, podíamos colocar a resposta diretamente, mas vamos fazer passo a passo. Se nós estamos a lançar 3 moedas, vamos supor que o K indique cara e o C indique coroa, né? Vamos lá. Cara vamos colocar com K para ficar bonito. E o C indica coroa. O nosso exercício diz o seguinte. Qual é a probabilidade de obtermos apenas um cara no lançamento daquela moeda? Esse exercício é o número 15. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos colocar todo o espaço amostral aqui. Todo o espaço amostral. Vamos representar por A. Vamos fazer isso. Quando eu estou a lançar a moeda, é possível que a moeda tire cara, cara, cara. As 3 moedas, quer dizer, podem tirar cara, cara, cara. Aquilo é possível de acontecer. Mas também é possível que tenha cara, cara, depois coroa, assim. Também é possível de termos cara, coroa, depois cara. É uma possibilidade. É possível nós termos ali coroa, depois termos cara e termos cara. É outra possibilidade. No total já tem 1, 2, 3, 4 possibilidades. Vamos procurar as outras 4. Nós sabemos que no total tem que aparecer 8 possibilidades aqui. Então, vejam. Aqui, eu tinha coroa, cara, cara. É possível eu ter cara, depois coroa, coroa. Assim. É possível eu ter coroa, depois ter cara, aqui também ter cara. Uma coisa mais ou menos assim. Não é isso que eu queria. Aqui, né? Assim. É possível nós termos coroa e por fim temos cara, cá deste lado. Mas também é possível tudo isso aqui ser coroa, coroa, coroa. Então, esses aqui são os nossos espaços amostrais. Vamos descobrir que são 8 espaços amostrais. Agora, vamos para a nossa pergunta. O que é que diz a nossa pergunta? Qual é a probabilidade de ter só uma cara? Apenas uma cara. Cara é capa. Aqui eu tenho 3 caras, aqui eu tenho 2 caras, aqui tenho 2 caras, aqui tenho 2 caras.
Aqui eu tenho uma car, aqui tenho uma car, aqui tenho uma car. Então, de ver que os sítios que tenho apenas uma car são 3. Então, venha colocar aqui 3, que é o número de casos que te favorece. E já temos a nossa resposta, que vai ser opção C. Exercício número 15, opção C. Ok, vamos dar continuidade até exercício número 20. Até exercício número 20. Depois, os outros 20 exercícios vamos resolver na outra parte. Ok, exercício número 16. O que diz? Uma sucessão UN com N pertencente a N disse infinitamente grande negativo se uma sucessão é infinitamente grande negativo sempre que o limite, quando N se aproxima do infinito, dessa tal sucessão for igual a menos infinito. Basta o limite tender a menos infinito, então a sucessão é infinitamente grande negativo. Se o limite tende a mais infinito, é porque a sucessão é infinitamente grande positivo. Já está 16, a opção correta é D. 16, opção D. Vamos 17, vamos no 18, 19 e no 20. 17, o que diz? Considera uma sucessão, o N, onde N pertence a N, que são números naturais. Qual das sucessões seguintes é convergente? Vejamos, sucessões convergentes são aquelas sucessões onde o limite sempre dá um número específico, assim. Dá um número, pode ser 0, pode ser 5, pode ser 50, pode ser 1 milhão, mas desde o momento que o limite dê um dado número, é porque a sucessão é convergente. Agora, uma sucessão é divergente quando o limite dá menos infinito ou mais infinito, mais ou menos isso. Acho que os físicos entendem melhor isso na representação de campos ou por aí cargas. Vejamos, dessas opções que nós temos, estamos à procura da opção que tem uma sucessão convergente. Então, eu vou analisar apenas duas opções, que são a opção B, que vem N elevado a 2. Tudo o que nós precisamos fazer para descobrir se essa sucessão é convergente ou não é calcular o limite. Mas como é que nós podemos fazer isso? Colocamos 1 aqui. 1 ao quadrado, vamos ver que vai dar 1. É o primeiro termo. Se eu colocar 2, 2 ao quadrado vai dar 4. Se eu colocar 3, 3 ao quadrado vai dar 9. Se eu colocar 4, vai dar 16. Então, aqui, o que nós estamos a ver? Na medida que eu vou aumentando o número daqui, isto aqui também vai subindo. Então, o limite disto aqui tende para o infinito. Então, isto aqui é uma sucessão divergente. É divergente por quê? Porque o limite tende para mais infinito, não tende para um número específico. Para que uma sucessão seja convergente, dissemos que tem que o limite tender a um número. Então, a opção C, vocês têm. Na opção C, 3 elevado a menos N. Assim. Por causa deste menos que nós temos aqui no expoente, nós temos algumas propriedades aqui, temos propriedades lá da multiplicação, que dizem o seguinte: se você tem um expoente negativo, você pode criar condições desse expoente ser positivo. Como? Sabemos que todo número tem denominador 1 aqui. Então, este 1 pode subir, este 3 pode descer, desde o momento que o expoente muda de sinal. Então, nós vamos ficar com 1 sobre 3 elevado a N. Assim. Agora, se nós formos a calcular o limite dessa expressão aqui, nós vamos perceber que isto aqui, o limite tende para 0. Por quê? Todo número maior que 1, quando está elevado a infinito, dá infinito. E infinito, ou melhor, 1 a dividir por infinito vai dar 0. Em outras palavras, podemos seguir esse modelo aqui. Se eu colocar 1 aqui, vamos ver que a solução será 1 sobre 3. Se eu colocar 2, vamos ter 1 sobre 9. Se eu colocar 3, vamos ter 1 sobre 27.
Se eu colocar 4, 1 sobre 81, assim sucessivamente. Então, na medida que nós vamos dividindo esses números, vamos descobrir que dá 0, alguma coisa, mas está sempre a se aproximar de 0. Então, este limite aqui tende para um número, que nesse caso é 0. Não tende para menos infinito, nem tende para mais infinito. Então, a opção C indica-nos uma sucessão convergente, número 17. Convergente é a opção C. Número 18. A soma de n termos de uma progressão geométrica é calculada pela fórmula, é só conhecer a fórmula. A soma dos n termos de uma progressão geométrica é sempre igual ao primeiro termo vezes, abrir parênteses, aqui colocamos 1 menos a quantidade, ou melhor, a razão, elevado à quantidade dos termos, sobre 1 menos a razão. Então, procuramos ver aquela fórmula ali, vamos descobrir que coincide com a opção C. Opção C. Número 19. Nos perguntam qual é o valor do limite, tem uma dada expressão aí, é para calcularmos o limite. Ok, estamos à procura, 19, estamos à procura do limite, onde temos traço de fração aqui, temos 3, abrir parênteses, temos 5 menos n, tudo isso aqui ao quadrado, sobre 2 menos n ao quadrado. Quando nós estamos para calcular limites, a primeira coisa que nós devemos fazer é procurar achar a indeterminação. Vejam, uma vez que a nossa variável é n, n quer dizer número natural, e os números naturais sempre começam de 1 e vão para o infinito. Por isso não é obrigatório colocar aqui n tende para o infinito, quando a variável é n. Mas quando a variável é x, sempre devem dizer que x tende para quanto? Agora, nós já sabemos que o n tende para o infinito. Isto aqui, se nós estamos a colocar infinito aqui, há de ver que em algum momento toda a expressão que está aqui em cima vai dar infinito, e aqui embaixo vai dar infinito. Em outras palavras, geralmente, limites onde n tende para o infinito, quando aparecem sob forma de fração, muitas das vezes terão determinação infinito sobre infinito. Existem algumas exceções raras, mas sempre nós vamos colocar infinito sobre infinito. Depois fazemos o quê? Para calcular esse limite, vamos fazer o seguinte, o limite tende para... Ou melhor, limite quando n tende para o infinito, vamos ter o seguinte, levamos esse 3, deixamos, depois vamos para dentro de parênteses. Lá dentro de parênteses, vamos procurar aquela expressão que tem n que apresenta maior expoente. Aqui eu tenho 5, aqui tenho n. Este 5, né, n não tem, então ele é descartado. Simplesmente vamos ficar com menos n, tudo isso aqui ao quadrado, sobre... Aqui embaixo, como não tem parênteses, nós temos que procurar ver entre este e este, qual deles tem n de maior expoente. Descobrimos que esse aqui n não tem, então ficamos com este, que é menos n ao quadrado. Lembrar que essa forma de resolver é só para os exames múltipla escolha. Quando é um exame ou uma avaliação escrita e tudo mais, existem procedimentos que os professores querem ver. Daqui, o que é que nós vamos fazer? Limite, fazemos o quê? Eu tenho esse 3. Todo número ao quadrado, o sinal menos sempre vai desaparecer. Sempre. Sobre, aqui temos menos n ao quadrado. E todo mundo que é esperto consegue ver que este corta com este. Então, você vai ficar com menos 3 como solução. E esse 3 a dividir por menos 1. Então, temos ali o exercício número 19. A opção correta é a opção A. Exercício número 20. Diz, numa sucessão do termo geral, temos uma sucessão cujo termo geral é a n igual a 6n, depois no denominador temos n mais 5. O que acontece? Querem saber qual é o termo de ordem 5? Se o n for igual a 5, então qual vai ser o valor de an? Então, sempre falamos de ordem, o valor de ordem é n. Quando falamos de termo, estamos a falar de an. Então, como nós queremos um termo de ordem 5, é só onde tiver n colocar 5. Então, vamos ter A5 igual
a 6 vezes 5 sobre o 5 mais 5. É isso, né? É. Então, o A5 será igual. Isto aqui dá 30, isto aqui dá 10. Então, o A5 vai dar 3. Aqui o exercício quer o termo de ordem 3. Eu é que fiz confusão. Estamos à procura do termo de ordem 3. Significa que onde tiver n, vamos colocar 3. Não 5. Então, vamos ter aqui o A, 3 será igual, traço de fração, 6 vezes 3, depois 3 mais 5. Então, o A3 será igual, isto aqui vai dar 18 sobre 8. Podemos simplificar a expressão, vamos encontrar aqui 9 sobre 4, que é dividir isso aqui por 2, 2. Então, a opção correta é D, 9 sobre 4. Aqui, D. Ok. A outra parte nós vamos continuar no outro vídeo, só para não criar uma coisa muito longa.